E aí qualquer coisa vocês me falem, tá, gente? Se vocês pararem de ouvir alguma coisa, se travar, se quiserem fazer alguma pergunta, tudo bem? Tá certo, professor. Boa noite, Thaís. Boa noite, Rúbia. Bom, então vamos lá, gente. Hoje a gente já vai falar de um assunto um pouquinho diferente, tá? A gente estudou até agora muito como que uma célula funciona, o que ela faz, do que ela é composta. Nas últimas duas aulas a gente estudou a organização do material genético dentro da célula, né? E agora a gente vai começar a olhar para o DNA de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente vai passar a ver agora como que as informações são passadas de uma geração para outra, e isso se dá através principalmente das leis de Mendel, que vocês eu acredito que já estudaram na escola, só que como eu fiz aquele formulário com vocês, né, que eu vou até mostrar aqui, que eu fiz aquele formulário em que eu perguntei como que foram as aulas de vocês no ensino médio, a maioria me falou, eu só vou confirmar aqui, que essa parte vocês, a maioria não aprendeu muito bem. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Ó, essa parte aqui, de primeira e segunda lei de Mendel, conceitos básicos em genética. Então, 7 colocaram aqui que foi ruim e 8 colocaram que foi mais ou menos. Então, somando aqui, né, dá 15 pessoas que colocaram que não tiveram um aprendizado muito bom sobre isso, e as 7 falaram que aprenderam de forma melhor. Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho mais, um pouco da história, tá? Eu resolvi explicar assim, que eu acho que vai ser melhor para vocês entenderem. Eu vou falar do experimento de Mendel, então, que já entra a parte da história, que às vezes cai em alguns vestibulares, tá? Já caiu alguma coisinha assim. E aí eu vou tentar criar com vocês a relação entre o que Mendel estava observando e o que hoje a gente vai chamar de gene, o que a gente vai chamar de alelo, de heterozigoto, de dominante, para vocês conseguirem entender o que são cada uma dessas coisas e não ficar decorando. Ah, o heterozigoto é isso, tá? E você aprendeu bem, Yasmin? E, gente, ó, na nossa aula de hoje a gente vai começar a fazer exercício, hein? Então, pega já uma caneta aí, um lápis, se você não tiver por perto, que a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer os cruzamentos, então a gente vai precisar anotar para vocês aprenderem a fazer isso, tá? Então eu vou até depois usar a câmera aqui do celular para mostrar para vocês eu fazendo e aí eu quero que vocês façam também para treinar, tá? Ah, que bom que você gosta, Yasmin. Eu gosto também bastante de genética, é uma matéria bem legal, né? Tem muita coisa interessante de genética e muita coisa que a gente ainda vai descobrir daqui a alguns anos, né? E aí, qualquer coisa, vocês vão me perguntando o que eu não comentar aqui. Tudo bem? Então, gente, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Pode perguntar pelo microfone ou mandar aqui uma mensagem no chat que eu tô vendo pelo celular também. E hoje, como eu falei, a gente vai falar das leis de Mendel, tá? As leis de Mendel, elas vieram com o princípio de tentar explicar a hereditariedade. O que é a hereditariedade? A hereditariedade é como que uma característica é passada de geração para geração. Então, há muito tempo atrás, existia uma teoria chamada de pangênese, que as pessoas achavam que existiam assim esferas que continham ali uma informação, e essas esferas que eles chamavam de gêmulas, elas tinham aqui, tinha na cabeça, tinha no coração, nas pernas, nos braços, e essas esferas elas iam aqui para o sistema reprodutor do homem e da mulher, e essas gêmulas que continham ali alguma coisa, ela ia dar origem a um novo ser vivo, certo? Passado mais um tempo, surgiu uma teoria que era a teoria chamada pré-formacionismo, que eles achavam que dentro do espermatozoide do homem tinha aqui uma pessoa formada, uma pessoa em miniatura, lá na cabeça do espermatozoide, tá? E aí quando o espermatozoide chegava no útero, essa pessoinha aqui que ele chamava de homúnculo, ele ia crescer. Então eles achavam que era assim que surgia um novo ser vivo. Passado mais algum tempo, né, surgiu uma ideia de herança por mistura. O que isso significa? Que as características elas se misturavam no filho, tá?
Como aqui no exemplo, uma folha vermelha, uma flor vermelha quando cruza com uma flor branca, origina uma flor ali que tem as cores misturadas, certo? E agora, atualmente, a gente sabe que essas teorias elas não estão corretas, né? A gente tem uma teoria mais atual, que é a teoria do germoplasma, tá? E apesar de chamar teoria, é importante deixar claro que ela não é uma suposição, tá? As teorias em biologia, elas são conceitos que já são comprovados. Então, essa teoria, a teoria da evolução, são todas teorias, tá? Quando algo não é comprovado, quando a gente supõe, ela é uma hipótese, tá? Essas aqui são teorias comprovadas. A gente sabe que é assim porque a gente tem como comprovar, a gente tem como fazer experimentos, como replicar os experimentos mais de uma vez. Então a gente sabe que é verdade. Tudo bem? E como que acontece, então, a passagem de informações de uma pessoa para outra, né? De um descendente para o outro? A gente sabe que todas as nossas células elas têm material genético e o material genético é igual, tá? Em todas as células do nosso corpo. Só que aqui nos testículos do homem e aqui nos ovários da mulher, as células vão dar origem a gametas, né, que são espermatozoide e óvulo. E esse espermatozoide e esse óvulo têm metade do material genético que estão aqui na mulher e no homem, como a gente viu na última aula de meiose, né? Durante a meiose divide ali e forma os espermatozoides e os óvulos com metade do material genético. E depois esses dois gametas eles se fertilizam, né? O espermatozoide fertiliza o óvulo, formando aqui um zigoto, então, com um material genético que veio tanto do pai quanto da mãe, tá? Apesar de vir tanto do pai quanto da mãe, a gente sabe que não é uma mistura igual acontece aqui, ó. Porque a gente sabe que, por exemplo, se um homem preto casa com uma mulher branca, o filho deles pode nascer preto, pode nascer branco, pode nascer com qualquer cor, né? Não vai misturar e ficar ali no meio, certo? Os genes não se misturam, certo? Tá? Apesar que existe alguns genes que apresentam essa característica, tá? Mas os genes não se misturam. Tem algumas formas diferentes que depois a gente vai ver em outras aulas que dão uma característica semelhante a essa, mas não é uma mistura, tá? Os dois genes estão aqui exercendo um papel e vão dar uma característica que parece essa daqui. Mas então essa teoria é a correta. Eu já vou ver a pergunta aqui. Então todas as nossas células têm o mesmo DNA, só que aqui nos testículos e no ovário produz células especiais para reprodução, que é o espermatozoide e o óvulo, que contém metade do DNA da espécie. E quando as duas se misturam, vai formar então o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Tá? Bianca, a mulher ela tem dois X, né? Dois cromossomos X, que são os cromossomos sexuais. Aí a gente falou, né, que um desses X ele fica inativado para ficar igual ao do homem, né? Porque o homem tem um X só, a mulher ela não pode ter dois. Então um fica inativado para ficar com a mesma característica genética tanto no homem quanto na mulher, tá? Era isso mesmo? Era essa palavra que eu tinha esquecido, inativado. Isso, ele fica inativado. Então, Mendel, ele queria entender como que uma característica passava para outra geração, tá? Então, como que o pai passava suas características para o filho. E apesar de a gente saber que acontece dessa forma, Mendel ele queria uma explicação de como que isso acontecia em um nível mais microscópico, mais molecular, corretamente falando. Então Mendel fez experimentos com essa espécie aqui, que é a ervilha, tá? Uma espécie chamada Pisum sativum. É a ervilha de Mendel. Ele fez experimento com essa plantinha. E por que Mendel fez experimento com a ervilha? Porque para fazer um experimento em biologia, você tem que se preocupar com qual ser vivo você está estudando, tá? Imagina que, por exemplo, Mendel fosse querer estudar como que os genes são passados, como que as características são passadas de geração para geração em seres humanos. Ele teria que fazer experimentos. Então ele teria que pegar um homem, pegar uma mulher, fazer os dois terem um filho, ver como que foi esse filho, depois esperar essa criança crescer para se reproduzir com uma outra pessoa, esperar ver o filho dela. Então é inviável, né? Porque, primeiro, que pessoa que seria voluntária para ter um filho para um experimento?
Ou depois, então, você teria que esperar 18 anos, pelo menos, para essa criança crescer e poder ter outro filho. Então não tem como fazer pesquisa com o ser humano desse tipo, certo? Assim como com a maior parte dos animais. Então Mendel escolheu a ervilha porque a ervilha é fácil de plantar, não precisa dar alimento para ela, então é barato o cultivo. A ervilha, ela se reproduz rapidamente, ela dá muitas sementes. Então todas essas características fizeram com que Mendel a escolhesse como organismo modelo para trabalhar, certo? E aqui, ó, nessa outra imagem, a gente está mostrando vários organismos modelo que são usados nas pesquisas em biologia atualmente. Então tem aqui, ó, a Drosophila, que é a mosca da fruta, que é muito usada em pesquisas de genética, de desenvolvimento também, para entender como que se forma um novo ser vivo, né, de embriologia. A bactéria E. coli, Escherichia coli, que é também usada em praticamente todo o laboratório de microbiologia. Aqui esse nematóide, que é um vermezinho, né, chamado Chernohabditis elegans. Tem essa plantinha, que é a Arabidopsis thaliana. Aqui o camundongo, né, isso vocês sabem, que é a espécie Mus musculus. E aqui a levedura, Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura presente, é a levedura que é utilizada na indústria para fazer fermentação. Né? Então, para fazer pão, é o que está no fermento, tá? Isso aqui está no fermento, para conseguir fermentar e fazer a massa do pão crescer, a massa do bolo, essas coisas, tá? Todos esses seres vivos, eles têm essas características que eu falei. Eles são fáceis de criar, têm muitos descendentes, não demoram para se reproduzir, certo? E também, claro, que não tem uma questão muito ética, né? Como eu falei, como que você vai colocar duas pessoas para ter um filho, ou então colocar um adolescente para fazer sexo com outro adolescente para ter um filho. Então aqui é muito mais fácil trabalhar com esses organismos, tá? E aí, Mendel ele foi começar a fazer seus experimentos. Mendel escolheu a ervilha também porque a ervilha tem características que são muito fáceis de diferenciar. Então imagina que você vai estudar, por exemplo, a altura dos seres humanos. E aí eu tenho 1,75 m, outra pessoa tem 1,74 m, outra tem 1,60 m, outra tem 1,80 m. Fica difícil estudar, né? Então Mendel, ele deu sorte, né? Na verdade, ele escolheu já propositalmente a ervilha por causa disso. Porque a ervilha tem ou semente verde ou semente amarela, tá? Ou a ervilha é alta ou a ervilha é baixa. Então não tem muitas possibilidades, é um ou outro. Então é fácil estudar ervilha. E aí Mendel, ele começou seus experimentos. O que ele fez? Ele selecionou linhagens que ele chamava de linhagens puras. Ó, esses conceitos aqui, gente, só para eles não se perderem, esses conceitos eram conceitos que Mendel usava, tá? Então ele falava que aqui é uma linhagem pura. Por que é uma linhagem pura? Porque quando ele pega uma ervilha que tem a cor verde e a ervilha se reproduz, só dá ervilha verde. A mesma coisa com a amarela. Quando ele pega a amarela e a amarela se reproduz, só dá ervilha amarela. Então ele chamou de linhagem pura. Por que é pura? Porque a característica que Mendel está observando, qual que é a característica? Ó, cor da ervilha. Ela não muda, certo? Ela é sempre a mesma. Só que Mendel aí ele consegue ver, né? A gente consegue ver que essa característica ela tem dois fatores, tá? Mendel chamou de fatores. Então tem o fator verde e o fator amarelo. Ou seja, para a característica cor da ervilha, eu posso ter dois fatores, ou verde ou amarelo. E uma linhagem pura como essa só tem um dos fatores, porque a verde só dá origem a verde e a amarela só dá origem a amarela, tá? Aqui eu coloquei a imagem de uma flor só para vocês entenderem, né? Que eu não sei se vocês estudaram isso, que o professor ele ainda não falou, né, disso com vocês. Mas tá vendo isso aqui, ó, onde eu tô passando aqui a bolinha? Isso aqui é a parte masculina da flor, tá? Então aqui, ó, tem o grão de pólen ele carrega o gameta masculino. E aqui, ó, nessa parte maior central, é a porção feminina da flor. Então o grão de pólen sai daqui do masculino, vai aqui pro feminino. E aí então a planta, ela vai produzir novas ervilhas, tá? Isso aqui é um processo de autofecundação, porque a planta, ela tá fecundando a si mesma, né? O seu próprio gameta masculino entra aqui, chega no seu ovário e forma uma nova semente, tá? Ela não está indo lá fecundar outra planta, ela está se autofecundando, tá? Então é isso que acontecia aqui. Verde produz verde, amarelo produz amarelo. Só que Mendel, ele queria entender como que as características eram passadas. E, para você entender isso, ele fez um cruzamento. Rai, ela não é assexuada, tá? Quando ela tem aqui os dois sexos,
a gente chama de bissexuada, porque ela tem os dois sexos, tá? E aí, mesmo esse processo de autofecundação, ela é um processo de reprodução sexuada, tá? Porque está tendo mistura de material genético aqui. O assexuado é quando uma bactéria se divide em dois, tá? Porque aí você não tem mistura de material genético, tá bom? Então, ó, a Mendel pegou a ervilha verde e a ervilha amarela e cruzou as duas. E aí, como que ele cruzou? Fazendo justamente a reprodução aqui, que vai ser a chamada de fecundação cruzada. Não é mais a autofecundação, que é a parte masculina fecunda a feminina. Mendel foi lá com tesourinha e cortou aqui as partes da planta, da flor, para não deixar ela fazer autofecundação, que ia atrapalhar o experimento dele. Ele não ia saber qual que veio da autofecundação, qual que veio da fecundação cruzada. Então Mendel cortou ali a parte da flor e ele pegava o grão de pólen de uma e colocava na outra, para fazer então com que o grão de pólen de uma flor verde chegasse no ovário de uma flor amarela. Então ele está cruzando aqui então verde com amarela, tá? E ele percebeu que quando ele cruzava verde com amarela, todas as novas ervilhas eram amarelas. E aí ele ficou um pouco em dúvida, né? Por que acontecia isso? Porque, né, ó, ele continuava olhando, então, a característica, a cor da ervilha. Sabe que tem dois fatores, o verde e o amarelo, né? Só que agora aqui, quando ele produziu essas ervilhas amarelas, vocês concordam comigo que teve uma mistura dos fatores? Porque se a verde tem um fator verde e a amarela tem um fator amarelo, os dois fatores foram passados para cá. Então, essa linhagem, que é chamada de F1, que é a primeira linhagem aqui filial, né, dos filhos, ela possui tanto o fator verde quanto o fator amarelo. Só que um dos fatores, olha só, é mascarado, é escondido pelo outro. Então, o amarelo ele esconde o fator verde, só fica amarelo. E aí essa linhagem, ela não é mais uma linhagem pura, ela é chamada de linhagem híbrida, tá? Isso mesmo, Yasmin, é que eu ainda não quero usar esses nomes para vocês entenderem direitinho o que eles significam, tá? Mas tá certinho. E aí, então, sabendo que é uma linhagem híbrida, Mendel ele quis comprovar isso, né? E ele colocou então essas próprias ervilhas amarelas para se cruzarem entre si. E aí, olha só, ele surgiu então aqui uma segunda geração de células filhas, de ervilhas filhas, né? Então ele cruzou as amarelas e olha só que para o espanto dele surgiu uma verde. A verde que tinha sido escondida aqui voltou a aparecer na próxima geração. Então essa linhagem agora ela vai ter aqui ela vai ter ervilhas híbridas, mas também vai ter algumas ervilhas puras, tá? E aqui a gente percebe que o fator verde que antes estava escondido, ele voltou a aparecer. E aí, então, a partir disso, Mendel conseguiu fazer cálculos, né, porque Mendel também é muito bom em estatística, e conseguiu mostrar que era sempre nessa mesma proporção que as ervilhas eram produzidas. Então, ele produzia aqui 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. E nas outras características que ele analisou também. Então, se ele via, por exemplo, a ervilha rugosa, a ervilha lisa, a planta alta, a planta baixa, era sempre a proporção 3 para 1. Tá? E aí, vocês conseguiram entender como que foi o experimento de Mendel? Entendi. Entendeu? Bom, então agora a gente vai entender. Eu achei complicado um pouco. Complicado? Bom, então agora eu vou explicar de novo, agora usando os nomes que são os nomes atuais, tá? Que aí é o que vocês já entenderam melhor e eu vou explicando de novo para vocês compreenderem, tá? Então, ó, primeira coisa, Mendel falou de característica e de fator, né? Característica e fator a gente chama atualmente de gene e alelo, tá? Então, qual característica que Mendel analisou? Ele analisou a cor da ervilha. E a gente sabia que tinha 2 fatores, o verde ou o amarelo. Só que a característica a gente chama de gene e o fator é o que a gente chama de alelo. Olha só aqui. Mendel observou várias características na planta. Então ele observou a cor da flor. A cor da flor é o gene, tá? Então a planta tem um gene para a cor da flor. Só que esse gene pode ter 2 variantes, a roxa e a branca. Então eu chamo a roxa de alelo, a branca de alelo, tá? Então são 2 alelos para o mesmo gene. Olha
Cor da semente, que foi o experimento de Mendel. A cor da semente é o gene. E o gene tem dois alelos, o alelo amarelo e o alelo verde. O outro gene, formato da semente. O formato da semente tem o alelo redondo e o alelo enrugado. O outro gene que Mendel analisou é o formato da vagem, e aqui os alelos poderiam ser inflada ou constrita. Próxima característica. Mendel analisou aqui o gene da cor da vagem. E o gene de cor da vagem tinha o alelo verde e o alelo amarelo. O gene da posição da flor tinha dois alelos, o axial e o terminal. Tá vendo? Ó? O axial é mais aqui no meio e o terminal é bem no final. E o gene de comprimento do caule, ele tem também duas variantes. Tem o alelo alto e o alelo anão, tá? Então o gene, ele vai determinar a característica daquela espécie. Então vai determinar a cor da flor, a cor da semente, o formato da semente, o formato da vagem, a cor da vagem, a posição da flor e o comprimento do caule. Isso são genes, tá? E as variantes que um gene pode ter, então se é roxo ou branco, amarelo ou verde, se é redondo ou enrugado, inflado ou constrita, alta ou anã, são alelos, são variações de um gene, tá? A mesma coisa para a gente. A gente tem um gene, por exemplo, para número de dedos. Só que a gente vai ter vários alelos. Um alelo, que é o que eu tenho, é o alelo de 5 dedos. Só que existe o alelo para 6 ou mais, tá? E algumas pessoas têm esse alelo para 6 ou mais dedos e tem 6 ou mais dedos, 6, 7, tá? Então, um alelo é uma variante de um gene. Tudo bem, gente? Conseguiram entender isso direitinho? O professor, você falando em alelo, né? Isso. Então, suponhamos, bom, tendo 5, a pessoa tem um a mais do que eu. Aí esse alelo seria alguma, não sei se a palavra está certa, tá? Seria uma deformação? Se ela tem algo a mais nesse alelo? Não é que ela tem um alelo a mais, ela tem um alelo diferente. Ah, seria um alelo diferente. Isso, ela tem um alelo diferente. Eu tenho um alelo para 5 dedos, ela tem um outro alelo que é para 6 ou mais, tá? Mas aí seria uma deformação ou não? Eu não falaria dessa forma. Então, é porque aí vai entrar numa questão um pouco mais social, né, de o que é uma deficiência. Porque vai ter. Tem muitas variações, né? A pessoa pode ter 2 dedos a mais, um dedo a mais, um dedo inteiro. Às vezes ela pode ter só um pedacinho, ou ela pode ter e fazer uma cirurgia, tá? Então, assim, eu acho que de um modo mais clínico, você poderia dizer que a pessoa nasceu ali com uma deficiência, né? Ela nasceu com um dedo a mais. Mas isso pode ser corrigido. E também, como eu falei, entra toda uma questão mais social, tá? Que eu não sei se vocês vão discutir isso com algum professor, mas que a gente está discutindo muito atualmente, que as deficiências, elas não são algo que a pessoa tem, né? A deficiência é algo que na verdade, é uma incapacidade da sociedade conseguir se adaptar às pessoas diferentes, né? Então eu não diria que é uma deficiência, tá? Então eu até falei assim, não vou falar, não sei se eu estava no termo correto, né? Sim. Uhum. Tá certo, professor, obrigada. Tá bom? Imagina, Michele. Deixa eu ver. Entendi, sim. Então tudo bem, gente. Se vocês não entenderem, é importante vocês falarem, hein? Porque esses nomes vão aparecer nos exercícios, vocês têm que saber o que significa, tá? Aí, olha só, ele usou outros termos também, né? A gente já viu aqui gene e alelo. E aí, ó, gente, o importante para vocês lembrarem desses nomes é o aqui da direita, tá? Aqui o da esquerda é o que Mendel falou e que eu contei na história para vocês conseguirem entender. Mas o que vai cair em exercício para vocês definirem ou saberem o que é o que está aqui na direita, tudo bem? Então, ó, lembra que Mendel começou trabalhando com linhagens puras. Ele pegou aqui, né, ó, uma ervilha verde. Ele pegou uma ervilha verde e só deu verde. Pegou amarela, só deu amarela. Então ele chamou de pura. Agora, quando ele pegou aqui, ó, as ervilhas amarelas e elas deram origem tanto ao amarelo quanto a verde, essa linhagem não é mais pura. Ele chamou de linhagem híbrida, que é a linhagem misturada, né? Porque ele possui aqui, os que agora a gente sabe, né, possui os alelos para as duas características, né? Possui tanto o alelo verde quanto o alelo amarelo. Então elas são híbridas, tá? Só que a gente não vai usar o termo híbrido, a gente vai usar o termo homozigoto e heterozigoto, tá? O que é homo? Homo é igual. Então, igual é o que tem os alelos iguais,
tá? Voltando aqui pro experimento de Mendel. Essa ervilha verde só tem alelo verde, então os dois alelos são iguais, ela só pode ter ervilhas verdes. Enquanto a plantinha amarela, ela só tem alelos amarelos, os dois alelos são iguais, então ela só tem ervilha amarela, os dois são homozigotos. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Sim. Sim, vocês vão me falando para eu ir devagar e explicar o que vocês não entenderem, tá? E aqui, em contrapartida, o que são os heterozigotos? Hétero é diferente. Então, os heterozigotos são aquelas ervilhas que, olha só, elas quando se cruzam, elas vão mostrar aqui, elas vão passar diferentes alelos, né? Por quê? Porque ela tem diferentes alelos. Então aqui, ó, a ervilha verde que só tem alelo verde, cruza com a ervilha amarela que só tem alelo amarelo, e o alelo verde e o amarelo se misturam, tá? Até em planta, Rai. Até em todos os seres vivos. Então, né, ó, mistura aqui o verde com o amarelo, e essas ervilhas amarelas, elas têm os dois fatores. Elas têm os dois alelos, tá? Então elas são chamadas de heterozigotas, porque elas têm alelos diferentes. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para ver se ajuda. Ó, quando a gente chama de homozigoto, a gente, na verdade, quando a gente vai falar de qualquer alelo, a gente usa letras para ficar mais fácil, né? E aí pode ser qualquer letra, tá, gente? Eu peguei aqui essas porque estava igual da imagem que eu usei, que vai ter nas próximas aulas. Então aqui, olha só, para ervilha amarela, a gente usa a letra maiúscula, para verdinha minúscula, já explico por quê. Mas tá vendo que os dois, eles são iguais, né? Ó, tem YY minúsculo e YY maiúsculo. Então os dois alelos são iguais nessas ervilhas, elas são homozigotas, tá? O alelo é igual. Agora, olha como aqui, nas ervilhas amarelas do F1, eu tenho maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Então tá vendo que são diferentes, né? Elas são heterozigotas, têm alelos diferentes, tá? E aí, olha só. Até quem que foi que falou aqui pra mim? Cadê? Foi a Yasmin. Yasmin, isso mesmo. A Yasmin falou, né, que é o dominante, ó. Quando Mendel cruzou as ervilhas verde com amarela, só saiu o amarelo, o verde ficou escondido. Ele é um fator que não apareceu, tá? Esse fator que não aparece, a gente chama de recessivo. Ele ficou escondido. E o que que apareceu? Apareceu a ervilha amarela. Então eu sei que o alelo amarelo é dominante, tá? Ele domina o recessivo. O recessivo só vai aparecer na próxima geração quando, aí eu vou explicar para vocês no exercício, quando juntar um alelo recessivo com outro alelo recessivo, e aí pode aparecer essa cor verde que é recessiva, tá? Mas sempre o alelo dominante, ele vai sobressair sobre o recessivo, tá? Ele vai esconder o recessivo. Então, olha só. O alelo dominante, que é o que aparece, a gente coloca em letra maiúscula. Então, por isso que aqui tem o Y maiúsculo, tá? Então, Y maiúsculo significa que a cor amarela é dominante. Então, quando cruza amarela com verde, o que vai aparecer é o dominante, tá? Então, todas têm cor amarela. Só que elas são heterozigotas, tá vendo? Ó, ela tem o Y, Y e Psilinho. De onde que veio o Y maiúsculo? Veio da amarela. E de onde veio o minúsculo? Aqui da verde, tá? Então eles se misturaram, formou um heterozigoto aqui. E aí, quando essas ervilhas vão se cruzar, eu vou ter tanto aqui ervilhas que são dominantes, quanto ervilhas que são recessivas. E aí eu vou mostrar o quadro para vocês, que é quando a gente for fazer exercício, que é aquele quadro que você vai misturar as letras. E para essa ervilha verde ser verde, né, ter a cor verde, ela tem que ter os dois alelos recessivos, tá? Então a gente já vai fazer um exercício agora para ver se vocês se lembram como faz, tá? Porque eu acho que a maioria já fez alguma vez esses tipos de cruzamento. E para ver se vocês conseguiram compreender esses termos, tá? Então, gene. O gene ele determina uma característica, como a cor da flor, a cor da ervilha. O alelo é a variante de um gene. Então, é amarelo, é verde, é alto, é baixo, é roxa, é branca, tá? Homozigoto quer dizer que tem o mesmo alelo. Então, ele só tem alelo verde. Heterozigoto quer dizer que tem dois alelos, tá? São alelos diferentes.
Então ela pode ter tanto o alelo verde quanto o alelo amarelo, tá? Só que um alelo é dominante sobre os demais. A gente viu que o amarelo ele é dominante. Então, mesmo que o heterozigoto tenha os dois alelos, olha só, o heterozigoto tem os dois alelos, ele tem um alelo para verde, só que ele está aqui escondido, ele é recessivo, tá? O amarelo, ele é dominante, então ele aparece, tá? Isso aqui é muito claro, né? Quando a gente vê, por exemplo, um casal vai ter um filho e o filho nasce totalmente diferente. E de onde veio essa nova característica? Era uma característica recessiva, tá? Era um alelo recessivo que não estava aparecendo. Ele veio aqui lá dos avós, lá dos bisavós, tá? Ele estava escondido por alelos dominantes. Só que esses alelos, eles conseguiam se juntar com outro alelo recessivo, e aí então a criança nasce totalmente diferente dos pais. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender isso direitinho? Eu consegui entender. Achei legal. Achou? Professor, eu entendi também, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. No caso do alelo recessivo, quando ele aparece com a característica, né, igual na última ervilha verde, aí ele se torna um homozigoto? Exatamente. Mais próximo? Ah, legal. Tá? Bacana. Então, homozigoto é quando tem a letrinha igual, né? Ó, Y minúsculo, minúsculo, maiúsculo, maiúsculo. E aqui a verde ela sempre vai ser homozigota, nesse caso, né? Tá bom? Então, certinho. Bom, gente, se vocês não têm mais perguntas, a gente pode passar. Ah, tem mais uma coisinha que eu estava esquecendo de falar. Ó, então, antes de fazer o exercício, eu tenho só que definir com vocês o que é genótipo e fenótipo, tá? Que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar também, que são conceitos que podem cair, tá? Podem, não perguntando o que é, tá? Mas vamos falar no exercício e você tem que entender, né? O que é genótipo? Genótipo vem de gene, tá? São todas as características genéticas. Então o que a gente falou aqui, ó, tá vendo todas as letrinhas? As letrinhas representam o genótipo. Então, ó, pesão, pesão, homozigoto, pesão, pezinho, heterozigoto, pesão, pezinho, heterozigoto e pezinho, pezinho, homozigoto. Eu estou falando tudo de gene, então é genótipo, tá? Genótipo é o que está no DNA. Só que a gente viu que o genótipo ele vai determinar uma cor, vai determinar um tamanho, um tipo. E isso que a gente consegue ver, a gente chama de fenótipo, tá vendo? Ó? Então, qual que é o fenótipo? Roxo, roxo, roxo e branco, tá? Fenótipo é a cor que eu tô olhando. Então, voltando para cá, ó, na ervilha. Qual que é o genótipo dessa ervilha? É o Y minúsculo. Aqui ele é um homozigoto, né? Então, o Yzinho, Yzinho. E o fenótipo? O fenótipo é o que eu vejo, é verde. Na amarela, qual que é o genótipo? É o Yzão, Yzão. E o fenótipo é o que eu vejo, é o amarelo, tá? Então aqui está mostrando isso, ó, o fenótipo. O fenótipo é a cor que eu estou vendo. Então roxo e branco. E o genótipo é aqui a característica genética, tá? Então pesão, 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 pezinho, 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 tá? Como vocês podem ver, e vocês já viram no outro exemplo, tanto o homozigoto quanto o heterozigoto, eles podem ter o mesmo fenótipo. Por quê? Porque o que importa é o alelo dominante, tá vendo? Ó, o pesão, que é dominante, está em todos. Então, se o pesão está aqui, não importa o que vem do lado. Se o pesão está aqui, ele é dominante, vai ser cor roxa, tá? Para aparecer a cor branca, tem que ter só o par de alelo recessivo, tá? Se tiver dominante, ele vai ser roxo. Então tem que juntar dois recessivos para conseguir formar a cor branca, tá? E aí, ó, a gente define então o genótipo como uma característica genética e o fenótipo como aquilo que a gente consegue observar, que é resultado do genótipo, só que é resultado do genótipo com interação do ambiente, tá? Então, junto o genótipo com o ambiente, produz o fenótipo. O que eu quero dizer com o ambiente? Olha esse exemplo aqui. Isso aqui são flores de hortênsia, né? O genótipo delas, ele é o mesmo. Só que o fenótipo é diferente, tá vendo? Que essa é rosa, essa é azul. Só que isso aqui não é determinado pelo DNA. Isso aqui é determinado pelo ambiente, tá? Porque dependendo da acidez do solo, a planta adquire a cor rosa ou a cor azul, tá? Então, quanto mais ácido ou mais básico tiver o solo, ela vai mudar de cor. Então, por isso que a gente fala que o fenótipo é determinado pelo genótipo, que é pelo seu DNA, mais a interação com o ambiente.
Então, o ambiente também vai determinar muitas características, tá, gente? Isso não só em planta. Praticamente todas as nossas características têm tanto influência genética quanto influência ambiental, tá? Seja para problemas de saúde. Yasmin, deixa eu ver isso aqui. Até hoje eu decorei isso porque tem uma atividade que fala assim. Há duas irmãs que têm o mesmo genótipo, mas uma mora no litoral e a outra não. E a outra não me recorda, tá? Aí uma das irmãs fica um pouco mais queimada por conta do fenótipo. Por ela morar no litoral, ela tem a produção de melanina ativada por ser mais morena que a outra irmã. Sim, exatamente, né? Outra coisa que a gente pode pensar também é no caso de irmãos gêmeos, né? Irmãos gêmeos, que são aqueles gêmeos idênticos, eles têm o mesmo DNA. Só que a gente percebe que com o passar do tempo eles se tornam cada vez mais diferentes, porque o ambiente causa alterações no seu fenótipo que vão diferenciar os dois, né? Só que é importante a gente lembrar também, gente, que alterações no fenótipo não são passadas de geração para geração, tá? Então, se você fica mais morena, como a Yasmin falou aqui, por causa do sol, seu filho não vai ser mais moreno, tá? Da mesma coisa, se você faz igual o Michael Jackson, é preto e depois quer ficar branco, seu filho na verdade, você vai passar para os seus filhos aquele DNA que você tem, né? A gente não altera o DNA, a gente pode alterar nosso corpo, nosso fenótipo, mas o material genético, que é o genótipo, ele fica aqui inalterado, tá bom? Querem fazer exercício então, gente? Vamos fazer. Vamos? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, escreve aqui, eu ligo o microfone. E a gente vai fazer exercício. Ó, esse exercício é fácil. Caiu na FUVEST, era para vocês acertarem já se fosse a vez de vocês, tá? Quando vocês forem fazer, talvez caiam parecidos, vocês já vão saber resolver. Então, ó, primeiro exercício. O gene autossômico. Autossômico, vocês têm que lembrar que eu falei lá na aula de cromossomos, que o cromossomo autossômico ou autossomo, ele é um cromossomo que determina qualquer coisa, tá? Então vai ter genes para qualquer coisa, porque tem os cromossomos que são autossômicos e os sexuais, tá? Então o sexual determina nossa, me fugiu o nome agora, determina o sexo, né? Ele faz a determinação sexual, enquanto o autossômico faz todo o resto, tá? Então tudo que a gente viu aqui são genes autossômicos, tá? Que determinam o seu corpo, não determinam o seu sexo. Então, ó, o gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. E aí ele fala, ó, entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é... E tem as alternativas. Vocês preferem resolver ou vocês preferem que eu mostre esse primeiro como exemplo? Ai, mostra como exemplo. Mostro. Por favor. Então, calma aí que agora eu vou ter que ver como que se vai dar certo. Deixa eu sair aqui. Eu vou voltar para o Meet só para eu ver se eu tô conseguindo ver. Que agora eu vou ligar a câmera do celular para conseguir mostrar para vocês, tá? Eu posso parar a apresentação só para deixar maior para vocês verem? Claro, professor, pode sim. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou ligar a câmera do celular. Agora eu preciso inverter. Pronto, vocês conseguem ver, gente, aqui a folha? Ó, pra mim tá aparecendo aqui no cantinho, ó. Aí quando você toca ou passa o mouse em cima, aparece um botãozinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aparece esse negocinho aqui pra você fixar, que aí, ó, quando você aperta fica maior, fica em tela cheia. Tá vendo? Um alfinete, professor. Isso, um alfinete, esqueci o nome. Aparece esse alfinete, aí você aperta no alfinete e ele fica em tela cheia. Tá? Tô vendo não. Não? Nem eu, professor. Ih, gente, mas vocês estão... Se você tá no celular, você aperta e segura. Aí vai aparecer fixar. Peraí, deixa eu Isso. Eu tô pelo celular, fiz isso. Deu certo? O meu sim, professor. Na verdade, eu tive que procurar você. Ah, tá. Aí eu achei. Então pode ser isso, pode ser que minha câmera não tá aparecendo, vocês vão ter que ir para ver os participantes, não é?
Isso, eu fui aí nessa parte. Aí Eu- apareceu pra mim, porque não tá aparecendo. Aí eu fui procurar. Agora sim. Agora eu tô vendo só você, assim, bem grande. Ah, então. Isso, tá. Eu tô mostrando a. Eu tô mostrando a folha. Você tá vendo a folha? A folha não, só tô vendo você. Eu É, cliquei em fixar. é porque tem dois Lucas, tá? Porque tem eu conectado no computador e no celular. Tenta no outro. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Professora, eu também só tô vendo uma folha branca. Só tô Isso. vendo você não. É a folha mesmo, que eu vou escrever na folha. Eu tô clicando no você falando, sabe onde tá o azulzinho? Não, não é esse, é outro. Não, é outro, tá? É Peraí, outro. Que no celular eu tô com o microfone desligado pra não dar eco. se eu consigo achar. Tá. Ai, professor, não tô achando mesmo, não. Não? É aquele que não tem o fone ligado, a câmerazinha ligada, né, professor? Isso. Ah, tá, tô vendo, peraí. Agora sim. Deixa eu ver aqui no chat. Fixar. Conseguiu? Bianca também. Vocês estão vendo, gente? Quando Agora você lê o sim. chat, sai, professor. Certo? Não entendi. Quando você lê o chat, sai da câmera. Ah, tá, não sabia. Conseguiu? Consegui, agora eu consegui. Vou ampliar, pronto. Tá, então tá todo mundo vendo, gente? Deixa eu ver. Tá. Bianca professor. também. Tá, gente. Então, ó. De qualquer forma, se alguém não estiver conseguindo ver, como tá gravando, eu tô mostrando aqui na tela do computador, vai ficar aqui para vocês verem, tá? Então, ó. Deixa eu colocar aqui minimizado para ficar aparecendo também a apresentação. Qual que é o exercício, né? Então ele fala que tem um gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho. E então ele fala que esses pelos curtos são dominantes em relação aos pelos longos, tá? Aí eu vou fazer assim, ó, calma aí. Deixa eu apresentar. Não sei. Não, eu não vou mexer, gente. Então, para não dar problema, eu não vou mexer. Eu vou só falando do exercício, tá? Então ele fala, ó, que pelos curtos é sempre bom vocês irem anotando para vocês não se perderem, tá? Então ele fala que pelo curto é dominante. Então eu vou colocar aqui uma letra maiúscula. Tá vendo? Ó, eu vou escolher a letra A. Pode ser qualquer letra, tá? Então eu coloco que pelo curto é dominante, letra maiúscula. Em relação ao pelo longo, qualquer coisa vocês vão me falando, hein, gente? Então pelo longo ele é recessivo, eu coloco a letrinha minúscula, o Azinho. Tudo bem? Aí olha só. Ele fala, do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos. Então vamos fazer esse cruzamento, né? O que é um coelho heterozigoto? É o que tem os dois alelos, né? Tem os alelos diferentes, certo? Então, ó, um heterozigoto, ele tem azão azinho e o outro tem azão azinho. Eu vou cruzar os dois, tá bom? Então eu escrevo assim, azão azinho cruzando com azão azinho. Tá bom? Se vocês forem ficando com dúvida, vocês me falem aí, hein, gente? Ó, então ele fala que desse cruzamento nasceram 480 coelhinhos e continua falando. Só que vamos ver Fecha então a porta. o que Fecha a acontece porta. nesse cruzamento, tá? Não tá Deixa eu aberto. só limpar aqui a câmera para ver se melhora a imagem para vocês. Aí, Michele, seu microfone tá aberto, Michele. gente, me perdoa. Imagina, Michele. Não tem problema não. Ó, Chocolate na saída. Pode deixar. então, gente, ó, a gente vai fazer assim. Vocês já devem ter montado aquele quadro que é chamado de quadro de Pinet, que você vai colocar o que está escrito aqui em uma linha e o que está escrito aqui na outra coluna. Então a gente vai fazer assim, ó. Você monta aqui um quadro, tá? Quando eu tô fazendo exercício para mim, né? Eu não monto porque eu acho que demora. Mas vocês podem fazer direitinho. Eu só coloco aqui na posição certa, tá? Mas eu vou montar aqui com vocês para ficar mais organizado. Então você faz um quadro. Você vai colocar aqui, ó, na linha. Eu vou colocar então como que é o genótipo do primeiro coelho, que é azão azinho, tá? Então eu coloco aqui azão azinho, certo? Aqui nessa coluna eu vou colocar o do outro coelho, que ó, também é azão azinho. Então eu coloco azão azinho do primeiro coelho aqui, azão azinho do segundo coelho aqui.
Tudo bem? Aí agora a gente vai fazer assim. Deixa eu ver se virar aqui melhor para vocês. Eu vou juntar as letras que estão indo em direção a esse quadrado, né? Ó. Então aqui eu tenho azão, aqui eu tenho azão. Então eu junto azão com azão e eu tenho aqui então esse indivíduo que vai ser formado, tá? E a mesma coisa com os outros. Ó, eu vou juntar azão com azinho. Esse daqui, ó, eu vou juntar esse azão com esse azinho. E aqui os dois azinhos, tá vendo? Conseguiram entender como que eu montei a tabela, gente? Que loucura, professor. Eu também fiquei, professor. Você pode voltar? Posso. Então, deixa eu explicar de novo. Vou fazer de uma cor diferente. Vocês entenderam, então, que o pelo curto, ele é definido, ele é uma característica dominante, né? Então, eu escrevi com letra maiúscula, tá? E o pelo longo, ele é recessivo. Então, eu escrevi com letra minúscula, tá? O que isso quer dizer? Que quando eu cruzar os coelhinhos, o pelo curto, ele vai esconder o pelo longo, tá? E aí, ó, o que o exercício me fala? Ele fala aqui, ó, do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos. Então eu vou cruzar esses coelhos heterozigotos, tá? Então, o que é um coelho heterozigoto, né? Como a gente viu, o heterozigoto, ele tem os alelos diferentes. Então ele vai ter tanto o azão quanto o azinho, tá? Então o cruzamento eu represento com um X, e aí eu coloco aqui os dois organismos, ó. Então eu tenho dois ratinhos heterozigotos, tá? Conseguiram entender até aqui, gente? Até entendi. Sim. Vocês não estão com dúvida Também. também? Vocês não estão com dúvida no que é o heterozigoto, né? Nessa parte não, é que eu fiquei com dúvida na tabela. Tá. Então, ó, para fazer a tabela, você monta aqui a tabelinha, tá? Como se fosse um jogo da velha. Então você faz aqui um jogo da velha. E aí você vai distribuir, então, os alelos dos dois organismos aqui para você saber as possibilidades, tá? Então, ó, vamos olhar para o primeiro ratinho, esse daqui. Esse primeiro camundongo, ele tem azão azinho, certo? Então eu vou colocar, ó, você desconsidera esse daqui, tá? Porque tá aqui no canto. Você coloca uma letra em cada quadrado, ó. Azão azinho, tá vendo? Azão azinho ali naquele quadradinho. Na linha de baixo, né, na verdade na coluna ali do canto, você vai colocar o outro organismo, ó, que eu vou fazer de cor diferente aqui, tá vendo? Azão azinho. Esse outro organismo eu vou colocar aqui nessa coluna, ó, nessa coluna aqui. Então eu vou colocar aqui azão e o azinho no outro quadrado. Entenderam, gente, como que você coloca eles aqui nos quadradinhos? Deu pra entender aí? Deu pra entender. Entendeu? Thalia também, que estava com dúvida? Sim, tô conseguindo entender, Sim. professor. Tá tudo bem, gente, com os outros alunos também? Sim, professor. Sim. Sim? Então tá bom. Sim, professor. Então nós anulamos esse primeiro quadradinho e só utiliza esses dois segundos. Isso, que é aqui onde você vai conseguir fazer o cruzamento, tá vendo? Para colocar aqui no meio as letrinhas. Que aqui não dá para colocar nada, né? Tá jóia. Tá bom? Então, ó, como eu falei para vocês, eu já nem faço assim, tá? Quando eu vou fazer, eu já coloco assim, ó, azão, azinho, tá vendo? Ó, sem montar a linha, porque aí você já não faz isso daqui, então fica a critério de vocês que vocês acharem mais fácil, tá? Eu tô ensinando o jeitinho que é o mais, como que eu posso dizer assim, o mais com as regrinhas, para vocês entenderem de um jeito melhor. E aí vocês vão se adaptando com o que vocês conseguirem entender melhor, tá? Agora vamos fazer o cruzamento, então. Ó, a gente separou o ratinho, o primeiro ratinho aqui em cima e o segundo ratinho aqui embaixo. Então a gente está analisando quais alelos que esses ratinhos carregam, tá? O primeiro ratinho tem um alelo azão-azinho, o segundo é igual, certo? Então vamos fazer o cruzamento agora. Para fazer o cruzamento, você vai colocar as letras dentro dos quadradinhos. Então tá vendo, ó? Tá vendo que esse quadradinho aqui, esses dois quadradinhos, na verdade, eles estão embaixo do azão? Então eu pego esse azão e coloco aqui nos dois, ó. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que esse alelo ele vai ser passado, possivelmente, né,
para esses organismos, para esses filhotes, tá? Da mesma forma, o alelozinho, ele pode ser passado tanto para esse quanto para esse, tá bom? Olhando agora para o outro organismo, porque a gente tem que pensar que quando os ratinhos forem cruzar, um é macho e outro é fêmea, o macho vai depositar seus espermatozoides lá na vagina da fêmea para encontrar o óvulo, né? Então aqui, ó, eu posso supor que a gente está... eu fiz cor errada. Que a gente está falando aqui do espermatozoide, tá? Do macho. E aqui no pretinho a gente está falando dos óvulos da fêmea, tá? Então eu estou supondo que isso aqui são óvulos e supondo que isso aqui são espermatozoides e vendo quais organismos que ele vai poder gerar quando o espermatozoide encontrar o óvulo, tá? Então eu vi aqui o óvulo pode ter ou azão, ou azão, ou azinho, ou azinho, certo? Azão, azão, azinho, azinho. E aqui quando ele encontrar o outro gameta, encontrar aqui o espermatozoide, ele vai carregar o quê, ó? Esse aqui carrega só azão. Então aqui ele vem azão, aqui ele vem azão, tá? E aqui ele carrega azinho. Então vem o azinho para cá, o azinho para cá. Vocês conseguiram entender, gente? Quer que eu explique de novo? Como que eu coloco aqui as letrinhas? Professor, só para eu entender. Então, ele vai, digamos, copiar então na parte de baixo, assim, o A aqui em cima. Ele tá com A, maiúsculo. Isso. Né? E na segunda ele tá com A maior, então ele vai ir para os outros campos lá. Vai ficar com A maior e A maior. E o menorzinho, que é o último, né? Ele vai copiar então do lado dos outros, tá certo? Então, isso. Vai ser sempre assim. Isso, sempre assim. Você vai ver o que tá aqui e vai descer, né? Então você copia aqui e o que tá do lado também, né? Você vai copiar daqui para cá, daqui para cá. Tá? Você vai distribuir as letrinhas pelos quadrados em que elas estão na frente. Deu para entender então? Deu? Deu. Para mim deu. Tá. E os outros alunos, gente? Tem? Sim, professor. Também Sim, tá ótimo. Agora Sim. deu para entender. Sim. Tá bom, gente. Não é pra ter medo de falar que não entendeu, hein? Não, dessa vez eu entendi mesmo, professor. Tá bom, então. Então, E professor, Oi. assim, e se no caso for um homo? Um homozigoto? É, Aí você tá falando aqui se um ratinho desses fosse homozigoto. É isso? Então aí, ó, vamos fazer aqui. Vamos supor que a gente está cruzando, então, um heterozigoto, que é o azão, tá? Com um homozigoto, que é azinho, tá? Poderia ser azão também, tá? Você quer que eu faça com azão ou pode ser azinho? Pode ser assim, professor. Pode ser? Tá, não vai ter diferença. Então você monta aqui. Faz o joguinho da velha. Né? A gente não usa o primeiro, porque não cabe nada ali. E aí, ó, eu vou pegar aqui o primeiro organismo, o primeiro ratinho, que é azinho. Eu coloco uma letra em cada quadradinho. Tá vendo? E aí o segundo ratinho é a mesma coisa. Eu coloco uma letra aqui e a outra letra aqui. Tá? A diferença é que as duas são iguais. Tá? Mas eu coloquei o primeiro azinho no primeiro quadradinho, o segundo azinho no segundo quadradinho. Tudo bem, Rai? Tá ótimo. Aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai passar esse azão para os quadradinhos que ele está aqui na frente. Então o azão vem para cá, o azão vem para cá, tá? Professor, levanta um pouco a folha, porque acho que não dá para Opa. ver direito. Aí. Melhorou? É, porque eu tô pelo celular e fica ruim. Tá ótimo, tá. assim, professor. Então vocês vão me falando, gente, que é complicadinho, né? Se segurar aqui, escrever e olhar. Não, mas assim, o jeito que a Thalia falou tá ótimo. Tá bom? Então qualquer coisa vocês vão me falando, que eu tô olhando aqui também, mas às vezes complica. Aí, ó, o azinho eu vou fazer igual. Eu vou passar para os quadradinhos que estão na frente, ó. Então o azinho. Tudo bem? Agora para o outro ratinho, a mesma coisa, ó. Esse azinho tá aqui, então eu passo ele para os quadradinhos da frente. Então eu vou escrever aqui azinho. Ah, embaixo é azinho também, faz a mesma coisa, ó. Passa para o quadradinho da frente, azinho aqui. Então dessa forma eu distribuí todas as letrinhas, né, todos os alelos em todos os quadradinhos. Entendeu, Rai? Sim, tá ótimo. Sim. Deu para pegar legal. Então, independentemente da letra, independente de ser maiúscula ou minúscula, você vai fazer da mesma forma, tá? A letrinha que está aqui você passa para os quadradinhos de baixo, a letrinha que está aqui passa para os quadradinhos do lado. Tudo bem? Professor, pode ter letra diferente, tipo A e B? Ou tipo Bzinho e C? Pode, mas a gente... Isso. Pode, mas a gente não vai falar disso agora, tá?
Porque isso aqui que a gente está vendo é a primeira lei de Mendel, tá bom? Primeira lei de Mendel, a gente está olhando, por exemplo, aqui o tamanho do pelo, tá? Quando a gente for falar de segunda lei de Mendel, a gente pode olhar duas características. Então a gente pode falar, por exemplo, do tamanho do pelo do rato e da cor do pelo do rato. Aí são duas características diferentes, a gente vai ver duas letras diferentes, tá? Mas por enquanto a gente não vai falar disso. Tudo bem? Até essa parte, professor, não é difícil, não. Não, né? É tranquilo, gente. Não, é tranquilo. Vocês só precisam treinar, tá? Então tem os dois exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem. Tranquilo. Então tá bom, ó. Longe da prova só. Não, vai na prova, por isso que você tá treinando, né? Quando chegar na prova vai estar tranquilo também. Então, Vou gente, lembrar de você, pode deixar. olha só, gente. Então, voltando para esse aqui que é o do nosso exercício, ó. Vamos só analisar nossos resultados, tá? Então aqui a gente está trabalhando com probabilidade, tá? Vou até escrever aqui que isso é importante. É probabilidade. Isso é de matemática, né? Não sei se... Matemática, professor. Não precisa odiar não, gente. Ó, probabilidade. Quer Não, dizer... isso é muito bom, eu falei. Ah, é muito bom. Ah, eu entendi errado. Achei que você não gostava. Então ainda bem que você gosta, que fica mais fácil. Então aqui a gente está falando com possibilidades, tá? Não quer dizer que ela vai ter todos esses. São as possibilidades e você vai calcular dependendo do que ele pede no exercício. Então, ó, alguém vai me responder, hein? Quando eu estou odiando o azão, eu quero que vocês me falem se ele é homozigoto ou heterozigoto e se é dominante ou recessivo. É o que esse daqui, azão? Homozigoto. E o outro do lado Dominante. é diferente. É. Isso mesmo, olha isso, ó. Então as duas letrinhas são iguais, é homozigoto. E é dominante porque é letra maiúscula, tá? Agora aqui, ó, o azinho. Ele é homozigoto ou heterozigoto, dominante ou recessivo? Ele é homozigoto, né? Isso, homozigoto, porque as letrinhas são iguais, né? Azinho. Só que é dominante ou recessivo? Recessivo. Recessivo é letra minúscula, tá? Recessivo é o que fica escondido. Tudo bem? E agora aqui, ó. Aqui ele tá trocado, tá vendo? Tá azinho. Só que se eu trocar de lado, ele fica a mesma coisa, né? Ó, aqui também azinho, tá? Então esses dois, eles são homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. São diferentes. Perfeito. São alelos diferentes. E aqui, como ele é diferente, não tem como eu falar se é homozigoto, se ele é dominante ou recessivo, tá? Então, ó, o azão é homozigoto dominante. Azinho é homozigoto recessivo. E o azinho é heterozigoto, tá? Porque ele tem tanto um alelo dominante quanto o recessivo, tá? Então ele é heterozigoto apenas. Tudo bem, gente? Professor, Oi. mas esse do heterozigoto não sempre vai aparecer o dominante? Isso mesmo, sempre o dominante aparece, tá? Gente, eu vou continuar com vocês até 8h15, pode ser? Só pra gente terminar esse exercício? Pra mim, tudo bem. Tudo bem? E porque vocês não têm a próxima aula, né? Que o Cid falou com vocês, que a professora de literatura ainda não encontraram uma. Então eu vou aproveitar pra gente terminar de explicar esse exercício, pra não parar no meio, tá? Aí os próximos eu deixo pra vocês treinarem. Então, gente, a gente já fez aqui os cruzamentos. Uma coisa, vamos antes falar disso, ó. Lembra, eu tô falando de probabilidade. Probabilidade a gente vai analisar em porcentagem, tá? Então, porcentagem. Eu vou perguntar, alguém me responde. Qual que é a probabilidade desses ratinhos terem um filhote azinho, homozigoto recessivo? 25%. Por quê, Larissa? Porque 50% é do heterozigoto, 25% do dominante e 25% do recessivo. Isso. E como que a gente calcula isso? Eu vou olhar aqui, ó. Eu não tenho 4 quadradinhos de possibilidade? Então eu vou colocar aqui, ó, que o meu total é 4, né? Ó. O meu denominador, né, é 4. E o que eu quero é qual? É azinho. É um dos 4, né? Uma das 4 possibilidades. Então eu coloco aqui que eu estou olhando uma das 4 possibilidades. E aqui 1 dividido por 4, 1/4, é 0,25 ou 25%. Outra forma da gente calcular isso.
é olhando aqui já para porcentagem, tá? Se 100% é os 4 quadradinhos, se eu pegar 100% e dividir por 4, eu sei que cada quadradinho vale 25%, tá? Então eu tenho 25% de chance de ter azinho, azinho, 25% de chance de ter azão, azão, e quantos por cento de ter azão, azinho? 50, ó, 25 desse e 25 desse. Tudo bem, gente? Ai, professor, eu me confundi agora. Confundiu, Michele? Quer que eu explique de Ai, novo? confundi. Por favor. Tá, então vamos lá. Ó. Tá. Porque isso aqui é o que vai cair nas perguntas, tá? Ele vai querer saber a probabilidade de alguma coisa. Então, se eu quero saber a probabilidade, eu vou ter que fazer uma conta. Michele, você acha mais fácil calcular aqui por fração, tá? Ou calcular aqui por porcentagem? Eu acho essa porcentagem. A porcentagem? Vai ser, eu sempre coloco 100%. Uhum. Ou não? Sim, pode. Sim, pode ser. Aí, olha só, eu vou copiar aqui em cima só para ficar, porque ali tá muito poluído já, tá? Então, ó, tá azão, azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, azinho. Então, ó, gente, eu copiei aqui as 4 possibilidades dos cruzamentos, tá? Ó, tudo que tá aqui as 4 possibilidades. Então, ó, quando eu olho para tudo, a gente sabe que tudo é 100%, né? Se tudo é 100%, quanto vale cada quadradinho? Aí você vai fazer a conta. Se tudo vale 100%, eu tenho 4 quadradinhos. Se eu dividir o 100 por 4, eu sei que cada quadradinho tem 25% de possibilidade de acontecer. Tá? Como que eu calculei isso? 100% é o meu total, né? 100% é o meu total. Eu não tenho 4 possibilidades? Então, para cada possibilidade é 25%, tá, gente? Isso aqui sempre, tá? Não é para essa conta. Sempre cada quadradinho vai valer 25%. Tá bom, Michelle? Até aqui entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi sim. Então, olha só. Se eu quero calcular a probabilidade de o filhote ser azinho, azinho, quanto que é essa probabilidade, Michelle? Aí seria 25%. Exatamente. É a probabilidade de sair esse quadradinho. Se eu quero calcular a probabilidade de nascer um filhote azão, azão, é quanto? Também 25%. Também 25. E se o filhote que eu quero é azão, azinho, quanto que é a probabilidade? Aí eu já coloco 50? Perfeito, 50, porque aqui é azão, azinho e aqui também é. Então, 25 mais 25, 50. Tudo bem? Como que eu fiz por fração? A fração ela é mais direta, né? Então eu tenho quantos quadradinhos? 4. Então eu coloco aqui 4, que é meu total. Eu quero saber quantos. Se eu pergunto o azinho, azinho, ele não é um quadradinho só? Então eu coloco um quadradinho aqui. E aí você faz 1 dividido por 4, isso dá 0,25. Tá? Conseguiu entender, Michele? Entendi sim. Entendeu? Porque. Oi? Não dá pra achar esse valor aí de 0,25. Não entendi, Thalia. Você pode. Não divide, né? E se não der? Aí pode deixar assim na fração? Ah, sim, sim, sim. Isso aqui você vai fazer dependendo da questão, tá? Se na alternativa está em fração, você deixa em fração. Se na alternativa está em porcentagem, você calcula em porcentagem, tá? Mas você pode deixar aqui só em fração também. Tá bom? Então, gente, o que ele pergunta no exercício ó, ele fala que desse cruzamento nasceram 480 coelhinhos. Eu falei errado, gente, não é ratinho, é coelhinho, tá? Então nasceu aqui, ó, 480 coelhos. 480 coelhos é o meu 100%, é o meu total, tá? Tudo aqui deram 480 coelhinhos de filhotes. Aí ele fala, dos quais 360 tinham pelos curtos. Desses coelhos, dessas possibilidades de coelhinhos, quais têm pelo curto? Lembrando que o pelo curto ele é dominante. Quais têm pelo curto? O A, 25%. 25% não. Na Pelo verdade, curto, não, 25% de baixo aí, o AA? É 75%. 75.
Isso, gente. Por que é 75? Porque, ó, pelo curto é azão, é dominante. Então, tudo que tiver azão é dominante. Como é dominante, quem aparece é o pelo curto, tá? Então, olha só. Aonde que eu tenho azão? Aqui eu tenho azão. Aqui eu tenho azão. Aqui eu tenho azão. Aqui eu não tenho azão, tá? Então, o pelo curto, que é dominante, aparece nos três, tá? Então, essas três possibilidades são ratinhos de pelo curto. Então, 25%, 25%, 25% dá 75% de ratinhos de pelo curto, tá? Só que a questão, ela quer que você leia e interprete, porque não é essa a pergunta, gente, tá? É importante vocês lerem mais de uma vez a pergunta para não ficar em dúvida. Ele fala aqui, ó. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é. Então a gente sabe já que os ratinhos de pelo curto são esses, tá? Vou até riscar esse aqui, ó, porque a gente não tá mais olhando para ele. Eu tô olhando para os de pelo curto. Quais são os heterozigotos? 50%. 50%. 50%, gente, ó. Heterozigoto é esse daqui, certo? E esse daqui, que tem as letrinhas diferentes, uma maiúscula e outra minúscula, tá? Então 25 com 25 dá 50%. E aí agora, cadê ali a pergunta? O número esperado de coelhos heterozigotos é qual? Lembrando que o total foi 480. Eu teria que calcular a metade de 480. Exatamente. 240? Perfeito, gente. 240 coelhinhos heterozigotos. Como que a gente arrasa, né? Mas todo mundo vai arrasar também, gente. Ó, Ai, meu Deus. ó, o coelhinho heterozigoto, a gente já viu que é 25% mais 25%, dá 50%. 50% é metade, né? Quanto que é a metade de 480? É 240 coelhinhos heterozigotos, coelhinho azão azinho de pelo curto. Conseguiram entender, gente? Sim. Sim. E o restante da sala? Sim, professor. Sim. Sim, Apesar das minhas foi confusões. ótimo. Eu entendi. Então, gente, O problema é que é muita coisa, né, pra fazer. é bastante coisinha, hein? É bastante coisa, mas vocês vão pegando a prática e fica fácil, tá? E Mas também, sempre fazendo essa regra, professor, a gente vai chegar sempre no valor? Sempre fazendo essa regra? Fazendo o jogo da velha? isso, fazendo as vocês possibilidades? só vão ter que, como que eu falo? Vocês vão ter que analisar coisas diferentes, né? Aqui, por exemplo, vocês viram qual que era o heterozigoto. Eles podem perguntar qual que é o homozigoto, pode perguntar qual é o que tem a cor tal. Aí vocês vão. A forma de montar, de colocar as letrinhas, de calcular a porcentagem é igual. O que vai mudar é a pergunta que ele quer, para onde que você vai olhar, tá? Em qual quadradinho você vai olhar, qual você vai somar, tá? Mas aí vocês vão ver nos exercícios. Oi. E quando ele estiver falando da segunda linhagem, é a mesma conta ou não? Da segunda linhagem você vai fazer do mesmo jeito. O que vai mudar vai ser as letrinhas da tabela. Você vai ter que montar outra tabela, tá? Tá bom. Tá bom? Aí, gente, vocês estão vendo minha tela, né? Estão vendo? Agora sim. Sim? Sim. Então, ó, eu deixei aqui, ó, o exercício 2, exercício 3, o 4. Esse daqui eu não expliquei ainda, que eu tenho que explicar para vocês como que analisa um heredograma, tá? Quem souber, não é difícil, né? Tá até explicando aqui, ó. Quadradinho é homem, círculo é mulher, o que tá pintado de escuro é o que tem a doença, tá? Então, quem quiser fazer, souber, pode fazer. E depois... Professor, caiu na FUVEST esse do quadradinho ano passado. Caiu? Ele é bem comum de cair, é importante saber ler aqui, tá? A conta é a mesma, gente, tá? Você só tem que olhar para cá para conseguir descobrir qual que é o genótipo deles, tá? E é isso que eu tenho que explicar para vocês, como que você descobre. Então, quem souber já quiser fazer, pode fazer para adiantar, ó. Tem esse aqui que é o exemplo, tem aqui o exercício. E aí, então, eu quero que vocês resolvam o exercício 2 e o 3, tá? Então, resolvam. Eu vou abrir uma atividade lá no Forms para vocês me mandarem, tá?
E, de preferência, eu prefiro que vocês resolvam no caderno, me mandem uma foto, tá? Se vocês conseguirem, para eu ver se vocês estão fazendo direitinho, tá? Aí na próxima aula, então, a gente corrige e tira as dúvidas sobre esses dois exercícios, pode ser? O 2 e o 3? Pode sim. Pode. Então, esses exercícios, eles estão nos slides lá no Classroom, tá? Eu vou terminar aqui a gravação baixa, eu já coloco lá também. E aí, qualquer coisa, vocês me perguntam, tá? Durante a semana. Eu ajudo vocês. Na próxima aula, a gente se vê, corrige e continua fazendo exercícios. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá bom, professor, deu pra entender bem. Deu? Então, gente, imagina, gente, só deixa eu pegar aqui a presença de vocês. Que eu quase toda aula esqueço. E eu tenho que... Deixa eu tirar uma foto aqui dos nomes dos que estão presentes. Prontinho, gente. Então, vocês não têm aula agora, né? Então, um bom final de semana para todos vocês. Se cuidem, tá? Estudem bastante. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Não só para nossas aulas, tá? Se vocês precisarem de ajuda com outros assuntos aqui do cursinho, podem me perguntar também. Que eu estou aqui sempre querendo ajudar vocês. Tudo bem, pessoal? Então, bom final de semana. Obrigado pela participação, tá? E vocês vão treinar direitinho. Na próxima aula eu quero todo mundo acertando e resolvendo comigo, hein? Tchau, professor. Obrigada, Muito professor. obrigada pela Tchau, aula. gente. Boa noite. Imagina. Obrigada pela aula. Obrigada, professor. Boa Muito noite, boa pessoal. aula. Boa Obrigado, noite. Thaís. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana. Professor, deixa eu fazer uma pergunta antes Pode de fazer, sair. Luan. Eu recebi um e-mail, não sei se foi você, porque foi o Lucas que mandou, do cursinho mesmo, pedindo para eu fazer um exercício, se eu ainda queria fazer. Acho que não fui eu. Deve ter Não sido, lembro se foi você. deve ter sido o Lucas de Você tem outro Física. professor chamado Lucas, mas foi Isso. Tem o professor Lucas de Não sei, Física. um dos Lucas, eu não lembro qual. Daí, só perguntando para saber se eu vou... Não, mas eu não mandei e-mail não, tá? Não sou eu não, Luan. Tá bom? Ah, tudo bem, então. Obrigado. Você é aluno novo? É isso. Você é aluno novo, Luan? Faz mais ou menos Sou. Eu entrei faz umas 2 semanas. Ah, tá. Bom, não fui eu, tá? Mas aí... Entrei faz um tempinho já. Uhum. Então, não fui eu, mas aí tem todo o material lá no Classroom, tá? Se você quiser ver, fazer exercício, Não, pode já fiz, fazer. Fez já? Acesso. Sim. Então, beleza. Todos os dias eu entro para Aham. saber que eu recebi. É que é difícil eu receber de um professor por e-mail, daí eu recebi. Tá Tudo bom. bem. Certo. Então tá bom? Obrigado. Imagina. Bom final de semana, Luan.